O livre-arbítrio é uma ilusão. Neste vídeo, eu vou apresentar uma série de estudos e experimentos sociais que sugerem que o livre-arbítrio não existe. E no final, vamos discutir como esse conceito ainda sustenta toda a estrutura da nossa sociedade. Escolha uma. Qualquer uma que você escolher foi uma decisão completamente sua. Isso é o que chamamos de livre-arbítrio. É a ideia de que somos os únicos autores do nosso destino. Diante de várias escolhas, qualquer decisão que tomarmos é completamente nossa. E nós amamos acreditar que estamos no controle. Mas como você se sentiria se eu te dissesse que o livre-arbítrio é, na verdade, um mito? Se você escolheu uma banana no início do vídeo e voltássemos no tempo, se o livre-arbítrio realmente existisse, você deveria ser capaz de mudar a ideia e escolher a maçã em vez disso. Mas e se eu disser que, se voltarmos no tempo sob exatamente as mesmas circunstâncias, você escolherá a banana novamente? E mais do que isso, e se eu te dissesse que posso dizer qual dessas duas opções você vai escolher 300 milissegundos antes de você realmente escolher com 100% de precisão? Na década de 1980, Benjamin Libet, um fisiologista renomado, usou um eletroencefalograma para mostrar que é possível ler e identificar que alguém está prestes a se mover 300 milissegundos antes da decisão ter sido conscientemente tomada. Isso significa que antes de decidirmos que queremos mover nossos corpos, essa decisão já foi tomada em nosso subconsciente. E só pensamos que tomamos a decisão por nós mesmos depois que ela já foi feita. Em um estudo semelhante, os participantes foram solicitados a pressionar um de dois botões enquanto olhavam para um relógio com uma sequência aleatória de letras em uma tela. Com o uso de ressonância magnética funcional, descobriu-se que duas regiões cerebrais dos participantes mostravam qual botão eles pressionariam de 7 a 10 segundos antes de eles conscientemente tomarem essa decisão. O que esses estudos sugerem é que, momentos antes de você decidir entre uma banana ou uma maçã, seu cérebro já tomou essa decisão por você. É apenas após a decisão ser tomada num nível subconsciente que a consciência dela surge, levando-nos a acreditar que estamos ativamente tomando a decisão. Portanto, a noção de que tomamos uma decisão consciente, aquilo que normalmente nos referimos como livre-arbítrio, na realidade, pode ser mais uma ilusão, uma representação consciente de um evento já iniciado pelo cérebro. O cérebro apenas nos informa sobre as decisões que já decidiu tomar. Ok, isso por si só não é argumento suficiente contra a ideia do livre-arbítrio. Mas as coisas vão ficar bem interessantes. A questão agora é como e por que o cérebro decidiu tomar essa decisão. Bom, diversos fatores externos são fundamentais na formação do nosso cérebro e, consequentemente, afetam diretamente as decisões que tomamos. Hoje é amplamente aceito que nossa criação, nossos pais e a sociedade em que crescemos impactam significativamente no processo de decisão. As influências ambientais são cruciais nas decisões humanas. Fato confirmado por várias pesquisas psicológicas. E uma dessas pesquisas é o notório experimento do Pequeno Albert, conduzido pelos psicólogos John Bill Watson e Rosalie Heiner, em 1920, considerado um dos mais polêmicos na história da psicologia. Nesse experimento, um menino chamado Albert foi condicionado a desenvolver um medo de ratos brancos, um medo que ele não apresentava anteriormente. Esse medo foi instigado por meio da associação do rato com um som alto e assustador. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Embora hoje esse experimento seja criticado por sua falta de ética, o caso do pequeno Albert exemplificou o poder que o ambiente exerce sobre o nosso comportamento e nossas decisões. Mas vamos adiante. Pois para entendermos como nosso cérebro toma certas decisões, precisamos explorar diversas possibilidades. A genética, por exemplo, também desempenha um papel enorme em nossas escolhas. Com a teoria da evolução de Charles Darwin, surgiu a ideia de que características como a inteligência são hereditárias, e a inteligência, por sua vez, desempenha um papel fundamental na tomada de decisões. Embora seja possível adquirir conhecimento através de estudo para superar o conhecimento de uma pessoa comum, em grande parte, o nível de inteligência não está completamente sob nosso controle. Um estudo de 2018 chegou à conclusão que mais de 500 genes estão diretamente ligados à inteligência.
Além disso, a genética também parece influenciar nossas decisões amorosas. Uma grande diversidade de genes do sistema antígeno-leucocitário humano relacionados ao sistema imunológico pode tornar uma pessoa mais atraente instintivamente, indicando que nosso DNA pode influenciar até nossas escolhas de parceiros. Ou seja, será que você tem realmente o livre-arbítrio de tomar uma decisão, sendo que seu cérebro não nasceu com a capacidade nem de entender que poderia tomar essa decisão? Quando você analisa criticamente o conceito de livre-arbítrio, a ideia como um todo parece desmoronar rapidamente. E o que você acha que aconteceria se a sociedade aceitasse a ideia de que não temos livre-arbítrio? As possibilidades são assustadoras, mas intrigantes. Fique comigo que falaremos disso mais no final, mas antes, veja que interessante a conclusão que podemos tirar desses fatos a seguir. Charles Whitman, que levou uma vida normal até os 25 anos, matou 16 pessoas, incluindo sua esposa e mãe. A autópsia revelou que ele tinha um tumor cerebral pressionando a amígdala, região crucial para o controle emocional e comportamental. Temos também o famoso caso de Phineas Gage, um ferroviário do século XIX, cuja personalidade mudou drasticamente após um acidente onde teve uma barra de ferro impulsionada através de sua cabeça, atravessando o cérebro e o crânio completamente. Gage, antes um homem aguçado e inteligente, tornou-se agressivo e impulsivo após o incidente. E mais, um estudo recente revisou 17 casos conhecidos onde, após uma lesão cerebral, o lesionado apresentou comportamentos criminosos. As lesões, distribuídas em diferentes regiões cerebrais, ainda faziam parte da mesma rede funcional, associada à psicologia moral e à tomada de decisões baseada em valores. Essa pesquisa levanta questões sobre a relação entre lesões cerebrais e comportamento criminoso, incluindo questões sobre livre-arbítrio e responsabilidade moral. Além do mais, a pesquisa traz implicações sérias para o nosso sistema judiciário. Nos últimos anos, advogados começaram a recorrer à ressonância magnética para argumentar em favor de seus clientes, utilizando evidências neurocientíficas de que tumores cerebrais ou disfunções contribuíram para a conduta criminosa dos réus. E isso cria um dilema ético. Se esses indivíduos não tinham liberdade para escolher um caminho diferente devido à influência de seu cérebro, seria justo impor a eles a pena máxima por atos que estavam além de seu controle? Se as ações de uma pessoa são causadas por danos cerebrais e uma rede neural interrompida, ela estava agindo sob seu próprio livre-arbítrio? Ela deve ser considerada moralmente responsável por suas ações? Muitos países, inclusive, já aceitam que danos cerebrais influenciam na capacidade de tomar decisões. No Brasil, por exemplo, se alguém é julgado incapaz de compreender a ilegalidade dos seus atos por causa de uma doença mental, pode ser absolvido e submetido a tratamento psiquiátrico. E se a compreensão é parcial, a sentença pode ser reduzida ou a pessoa pode ser submetida a uma medida de segurança. E são exatamente essas questões sobre a não punição de comportamento devido à comprovação da não habilidade de se tomar decisão que faz a conexão que eu precisava para trazer a conversa sobre a importância da ilusão do livre-arbítrio. Então, se você gosta de pensar fora da caixa e questionar algumas questões que estão distantes do pensamento comum, vem comigo. O maior obstáculo que a ideia do livre-arbítrio ou a falta dele enfrenta é a moralidade. Se a moralidade se sustenta no livre-arbítrio e o livre-arbítrio não existe, então o que acontece com a moralidade? O que acontece com todas as outras instituições criadas pelo homem que foram projetadas em torno da ideia de livre-arbítrio? Quando confrontadas com perguntas como essas, muitas pessoas caem imediatamente na armadilha do fatalismo. O fatalismo é a ideia de que somos completamente impotentes no jogo do universo. As pessoas que pensam assim acreditam que, como não temos controle total sobre o nosso destino, estamos completamente à mercê dele. É aleatório e não está em nossas mãos. Então, elas se tornam menos felizes e começam a negligenciar aspectos importantes de suas vidas. Elas param de tentar ser pessoas boas ou manter quaisquer padrões morais e, no geral, começam a ter um menor senso de realização na vida. Mas não precisamos cair nessa armadilha. Alguns cientistas que defendem a ideia da ausência do livre-arbítrio preferem explicá-la filosoficamente como determinismo em vez de fatalismo. O determinismo é a ideia de que todos os eventos são predestinados por causas existentes, que tudo o que acontecer pode ser explicado pelas leis do relógio de causa e efeito. Isso não significa que somos completamente impotentes e apenas à mercê do que está por vir. Isso simplesmente nos oferece uma maneira diferente de olhar para tudo o que acontece ao nosso redor. Pense comigo. De acordo com o governo do Reino Unido,
mais da metade das pessoas nas prisões tem uma lesão cerebral. Isso não conta uma história assustadora? Compreender o verdadeiro conceito de livre-arbítrio nos ajuda a perceber que essas pessoas não são tão diferentes de nós. Elas não são seres humanos piores ou detestáveis e, muitas vezes, estão lá por uma combinação de efeitos que estavam totalmente fora de seu controle. E se pensarmos dessa maneira, podemos também ser mais humildes sobre nossos próprios sucessos. Em vez de acreditar que somos totalmente responsáveis por nosso sucesso, podemos entender que somos também produtos de nossas experiências passadas. Isso nos ajuda a entender melhor as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que nós e a não nos acharmos superiores. Se as pessoas em posições mais altas na sociedade não atribuíssem todo o seu sucesso apenas a seus esforços pessoais, seria mais provável que fizessem mais pelos outros? Quanto a essa pergunta, só podemos especular. O que eu sei é que sua mente talvez esteja meio confusa, assim como a minha ficou durante as pesquisas para colocar esse vídeo em ordem. É difícil compreender e aceitar a ideia de que, possivelmente, possamos não ser responsáveis pelas nossas ações. Isso vai contra tudo em que a sociedade se baseia, pois a noção de livre-arbítrio é a base de qualquer comunidade. É o que determina quem está certo e quem está errado, quem recebe elogios e quem merece ser punido. É a concepção de livre-arbítrio que nos diz que um homem que matou outro homem merece passar o resto da vida na prisão e que alguém que trabalha duro merece ser recompensado. Pense bem. Por que você faria algo bom se não existisse a ideia de que você foi responsável por ter feito esse algo? Por que alguém arriscaria sua vida para salvar outra pessoa se, depois de feito, as pessoas apenas dariam de ombros como se aquilo não estivesse sob seu controle? E se você está pensando que você faria isso simplesmente porque é o certo a fazer, pense novamente. Como você saberia que é o certo a fazer se a noção de certo nunca lhe fosse apresentada? A realidade é que a recompensa e a punição são mecanismos necessários que influenciam nosso comportamento. Precisamos, portanto, nos questionar sobre quem seríamos sem esses estímulos sociais que nos incentivam a fazer o bem e nos reprimem quando transgredimos o mal. Mas, enquanto não chegarmos a uma resposta, vamos combinar o seguinte: quando você sentir vontade de julgar alguém por estar em uma situação inferior à sua, evite manifestar desprezo e superioridade. Reconheça que há uma infinidade de elementos, muitos dos quais estão além do controle dessa pessoa, que a levaram a essa condição. Seja humilde em relação ao que você tem e ao que conquistou, porque apenas um pouco menos de inteligência em seu DNA e você poderia não ter tomado aquela decisão que mudou sua vida. Saiba que você não tem livre-arbítrio, pelo menos não como você imagina. Na verdade, pensando melhor, esqueça isso. Esqueça tudo o que eu disse. Esqueça tudo o que eu disse nos últimos 10 minutos. Haja como se cada decisão fosse completamente sua. Pensando bem, somente assim você vai sentir que tem poder de tomar as decisões que verdadeiramente podem transformar uma vida. Como, por exemplo, escolher sabiamente qual próximo vídeo assistir.